Vamos ao Frente a Frente desta noite, no Jornal à Noite do Now, com Rui Paulo Sousa do Chega e Bruno Gonçalves do Partido Socialista. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. E vamos começar, Rui Paulo, por este último tema, porque no pano do Chega volta a cair uma nódoa. Chamar criminoso a este incendiário chega para o partido se inocentar, digamos. Boa noite a quem nos vê, boa noite a ambos. É assim, para nós, independentemente de quem seja e de qual o partido, quem incendeia, seja o que for, é um criminoso, é um incendiário e deve ser castigado. Portanto, nós, ao contrário de outros partidos, a nossa posição quando alguém é apanhado a cometer um ato ilícito ou um crime, muito simplesmente tem consequências imediatas a nível do partido. Portanto, não importa qual fosse a sua posição dentro do partido, foi apanhado a incendiar algo, obviamente tem que ser castigado e obviamente que o partido tomou todas as medidas necessárias para imediatamente ele deixar de representar o partido, seja onde fosse, e esta é a posição que o partido vai ter sempre, independentemente de quem seja. Será sempre esta a posição do partido. Mas aconteceu mais uma vez e no Chega. Mas isso não deixa de ter-se... Não tem piada, mas em parte tem uma certa piada, que é o seguinte. Mas qual é então o partido dos outros incendiários? Foi feito um estudo, sabemos quais partidos é que eles pertenciam todos. Será que não havia incendiários do Partido Comunista, do PS, do PSD? Eram de qual partido? Este ok, era do Chega, tu e os outros todos. Não tinham partidos do Chega. Mas os outros, nenhum tinha responsabilidade em lado nenhum. É que eu tenho quase a certeza que ao longo do tempo deve ter havido incendiários de outros partidos que dar até com algumas responsabilidades. Mas nunca houve este escrutínio para saber se eram do Chega. Um dia destes, alguém resolve matar outra pessoa, vai-se descobrir que é um militante do Chega, então passa a ser um criminoso. Chega, tinha sido candidato autárquico. Correto, Chega, mas nós não fazemos inquéritos às pessoas quando elas se tornam militantes ou vão ser dirigentes do partido a perguntar, olha, está a pensar em incendiar alguma coisa, está a pensar em matar alguém? Portanto, é óbvio que o partido não se pode responsabilizar pelas ações individuais de cada militante ou de cada dirigente. Eu não sei se o Rui Paulo Sousa quer responder àquilo que o Bruno Gonçalves acabou de dizer. A única coisa que eu posso dizer é assim, é óbvio que o Chega está sempre a ser alvo de um escrutínio muito maior que qualquer outro partido, e sem dúvida nenhuma. Lembro perfeitamente que desde o momento em que eu próprio me tornei militante do partido e comecei a ser dirigente e candidato em algumas eleições, obviamente vasculharam toda a minha vida, como todos os meus colegas. Portanto, há um escrutínio muito maior sobre os nossos atos, coisa que nunca se viu até então. Até o Chega a aparecer e se tornar partido e começar a aparecer nas eleições e a ganhar relevo e a eleger, o escrutínio cada vez é maior. Nós temos, se calhar, partidos que durante anos e anos tiveram muitos dirigentes foram alvos, aliás, muitos, a Justiça mais tarde, quando investigou determinados crimes que se tornaram públicos, até então nunca ninguém ligou, nunca ninguém andou à procura a saber o que é que fizeram, o que é que não fizeram, enquanto não chega a um escrutínio contínuo e total e absoluto. Portanto, essa teoria de que há mais criminosos no Chega é completamente absurda e sem sentido. Eu acho que os criminosos podem existir em qualquer partido. Agora estamos a dizer que um partido tem mais... Mas então vamos lá ver. Então, nesse caso, o PS é o líder da corrupção, porque não tivemos nunca tantos casos políticos corruptos como no PS. Portanto, o PS, por essa hora, ganha a corrupção. Quais são os dados? Basta ir ver as acusações que há. Neste momento temos até o maior deus de todos, o Sócrates, continua a ser julgado. Mas estamos a falar de jurar que é inocente, mas o que é fácil é que continua em julgamento. Mas eu percebo que se tenta sempre justificar com os casos dos outros partidos. Acho que a pergunta concreta, neste momento, era sobre aquilo que André Ventura disse sobre um militante do seu próprio partido. Apenas havia um candidato que era um independentemente de ser do nosso partido, nós assumimos sem esconder e sem estar a proteger. E sobre o PS também, sempre assumiu isso. Vamos mudar de assunto, vamos falar da tragédia em Lisboa, do que segue não só para averiguar o que pode ter provocado o acidente, mas também das responsabilidades que têm sido pedidas pelos vossos partidos. Rui Paulo Sousa, não devíamos, antes de mais, esperar pelas conclusões técnicas para que então Carlos Moedas possa ou não assumir as devidas responsabilidades? É assim, normalmente no nosso país o que acontece é, após haver um acidente, seja de que natureza for, fala-se muito, cria-se comissões,
Mas normalmente o que acontece é depois nada. É o habitual, é o que temos visto ao longo dos anos. É raro acontecer alguma coisa em concreto. É óbvio que o que importa, obviamente, é chegar a uma conclusão sobre a causa e o que motivou tudo isto e ver se há responsáveis ou não. E se houver, obviamente, a Justiça tem que atuar, mas isso não implica simplesmente ignorarmos os acontecimentos. Porque, e até que estávamos a falar do Sócrates, por acaso tem a ver, em parte. Em 2007, quem fazia vistoria e inspeção aos elevadores de Lisboa era a Carris. Tinha 24 trabalhadores que efetuavam essa inspeção e vistoria, que era feita de modo contínuo. Até 2007. 2007 em que era Presidente de Câmara António Costa e que era Primeiro-Ministro José Sócrates. Foi quando foi então entregue essa vistoria a uma empresa externa, foi contratada para esse efeito. Os tais 24 trabalhadores foram despedidos ou mudado de funções vários, ficaram apenas 6 e passou a haver inspeções apenas de 30 minutos esporadicamente. Portanto, a conclusão é que podemos chegar que isto já vem muito de trás e o que é facto é que tomam certas medidas com o objetivo de não sabemos de facto é para poupar dinheiro, porque olhando, atendendo quem era na altura, governava o país. Isto porque Sócrates, porque na altura a responsabilidade pela Carris era do governo. Só mais tarde, em 2017, é que passou para a Câmara de Lisboa. Portanto, naquela altura era o governo que era diretamente responsável. E um governo de Sócrates nacionalizar ou fazer o contrário neste caso, a passar para empresas privadas determinadas questões que até então era do Estado, sabendo o que sabemos hoje em dia, há que pôr sempre em causa quais foram os motivos que levou a isso, mas o que é facto é que tudo isso levou a que chegamos ao ano atual, em que de 2022 a 2024 subiu em 53% a utilização do próprio elevador e o atual camarário, já anterior do PS como atualmente do PSD, continuaram exatamente com os mesmos procedimentos, sem fazer absolutamente nada nesse sentido. Portanto, podem não ter culpa diretamente, até acredito que possam não ter. Se calhar a empresa é que devia ter tido mais cuidado, a que fazia a vistoria, mas que tem responsabilidade, sem dúvida, política, isso não há a menor dúvida. E a responsabilidade política deve levar à admissão, no seu entender? Eu penso que pelo menos o Presidente da Câmara devia assumir essa responsabilidade e tirar as conclusões. Bruno Gonçalves, Rui Paulo Sousa, obrigado aos dois por terem estado esta noite no Jornal. Boa noite. Muito obrigado.